Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Estaremos a considerar o tema Uma Fé Inabalável. Para tanto, vamos estar orando, mas antes de orar, gostaria aqui de estar dando as boas-vindas para você que está aqui chegando agora pela primeira vez no canal, e juntamente com todos que estarão conosco aqui nesse momento, e que você possa estar aí acionando a sua inscrição, né? Se quiser receber a notificação, você vai precisar também estar acionando o sininho que está aí, tá bom? Inscrever-se e acionar o sininho, tá bom? Então vamos orar e já considerarmos este tão importante tema para nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, que a qualquer momento o Senhor deve buscar a cada um de nós, teu povo, Senhor, a tua igreja. Por isso, Pai, nos abençoa também nesse momento, que vamos estar tratando desse importante assunto, que é a fé. A fé unicamente em Ti. A fé que remove montanhas, a fé, Senhor, dentro do princípio que a Tua Bíblia nos apresenta, Senhor, e traz consigo as suas características, a ponto de nos condicionar, Pai, a uma fé inabalável. Uma fé que não só tenha um início, mas também tenha um meio e também tenha um fim. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, dá-nos graça, ilumina nossos olhos, para que possamos ver a maravilha da Tua palavra. Enche-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. E por que não, Pai, também nesse momento te pedir para aqueles que ainda precisam alcançar essa fé, precisam ser despertados por Ti, ó Pai, e essa fé ser acrescida ao seu coração. Faz isso, meu Deus, salva muitas almas, Pai, que todos nós possamos viver na íntegra, no mais, Senhor, pleno sentido da palavra, esta fé, Senhor, inabalável. Faz isso, Pai, para conosco, em nossos corações, nós te pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós vamos estar lendo se encontra no Salmo 125, acabei esquecendo de pôr ali, né? Mas é Salmo 125, versículo número 1. Salmo 125, versículo 1. Aqui eu trago a tradução da King James, uma tradução inglesa que é mais próxima aí dos originais. E ela diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Parece até que foi até uma lógica a questão de eu ter sido chamado a esse tema. Parece até mesmo uma lógica, né? Porque o próprio versículo bíblico, ele já traz consigo esta palavra, esse termo, né? Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Esse salmista, né, ao salmodiar esta palavra, ele estava buscando, amados, fortalecer a fé dos seus compatriotas. Haja vista que o cenário em que se fazia, que estava, né, em andamento para que houvesse essa conclamação do salmista, foi justamente quando o povo de Israel estava sendo
ali sofrendo uma investida militar por parte da nação da Síria. E o salmista, ele passa a trazer ao coração dos seus irmãos, né, para que eles, essa questão de uma fé permanente, uma fé que não venha olhar para os obstáculos, uma fé que não venha olhar para o mar, se ele vai abrir ou não, uma fé que não venha olhar para a tempestade porque está entrando água no barco. Não, uma fé em que nós nos colocamos na mão do Senhor e na confiança de que Ele é um Deus presente e que o seu socorro também é um socorro presente. E que Ele está acima de tudo e de todos. Qual é de momento nosso desafio? Qual é de momento a nossa circunstância? São pessoas? São leis? São decretos? São autoridades? São obstáculos que aos olhos humanos são intransponíveis? Passamos como salmista, né? Da onde virá o meu socorro? Ele olhou para o monte e disse: da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque o monte representa não só a dificuldade comum à nossa vida, e somada e agravada dentro de um contexto de fé, de uma vida cristã. Ele toma volume. E a segunda realidade do salmista, quando declarou que estava olhando para os montes, fala das suas diversas dimensões, mas que vai chegar um momento, por maiores que elas sejam, que acima delas estão o Senhor, aquele que está sentado no trono e que ele reina. Vamos ler aqui o Salmo 11, que não era diferente da visão do salmista no Salmo 11. Ele diz aqui, ó: Senhor, olha só, no Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Ou seja, porque nós, diante do desafio, temos que tomar precipitadamente uma atitude à luz da força do nosso braço? Não, antes precisamos confiar no Senhor. Aí ele diz: pois que os ímpios armam arco, põem a flecha na corda, para atirarem as ocultas ao reto de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Aí ele traz aqui uma palavra para promover esta fé, uma fé inabalável. Aí ele diz, eu coloquei para você, né? Peraí. Ah, eu pus a minha câmera acima do captura de vídeo. Espera um pouquinho só. Captura de tela. Pronto, tá aí. Aí ele diz, no versículo 4. Vou deixar aqui para vocês ler, né? E agora o 4. O Senhor, ele diz, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos do homem. Então, logo, Deus, ele está no trono. E o que o Senhor espera de nós é justamente este tipo de atitude. Uma fé, não uma fé circunstancial, não uma fé que venhamos a expressar aliada ao momento, aliada à circunstância. De maneira nenhuma. O que o Senhor quer é uma fé cuja
a nossa visão ela não seja nas coisas naturais, no que os nossos olhos veem, mas sim no que os nossos olhos não contemplam. É uma fé em Deus, uma fé cujo fundamento é a certeza das coisas que o Senhor há de fazer e aquelas que hão de ser reveladas para nós. A fé, ela descansa no princípio de que jamais estaremos fora, em qualquer momento, dos braços do Senhor, que estará jamais fora do controle de nosso Senhor, do nosso Deus. E a primeira característica à luz do Salmo que nós lemos, uma fé inabalável, se caracteriza por uma entrega plena a Ele, como Ele nos convida no Salmo 37. Entrega o teu caminho, teu modo de vida, o teu agir, o momento que você pode até estar passando. Entrega os teus caminhos, não só esse momento, mas a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. E o Salmo 23 eu pus como referência, que mostra uma fé inabalável, uma fé sólida. Quando até mesmo o salmista, no versículo 4, ele diz, no versículo 1 ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou e nada, ele falou nada me faltará. Declaração de uma fé inabalável. Segunda característica, e tem aquele que entrega a sua vida, entrega por uma entrega plena a Deus. E o salmista, ele diz, ele é o meu pastor, ou seja, a minha vida está aos seus cuidados. Eu sou como uma ovelha, totalmente dependente dele. Segunda característica, uma fé inabalável em Deus se caracteriza por uma entrega incondicional à circunstância da vida. O salmista ele já declara antecipado no Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale, venha andar pelo vale da sombra e da morte. Não temeria mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. Filipenses 1:20, Paulo diz, vamos ler. Filipenses, versículo 1, Paulo declara sua fé inabalável no Senhor quando ele diz, isso por conta de uma entrega incondicional, independente das circunstâncias da sua vida. Ele diz aqui, capítulo de Filipenses, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E também este mesmo apóstolo Paulo, em Atos, capítulo, no decorrer do seu ministério, capítulo 21, Atos 21, versículo 13 e 14, quando já tinha uma profecia de que lá ele sofreria ali em Jerusalém, que é o versículo 11. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, Deus falando, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, que era a cinta de Paulo que ele pegou, e o entregarão na mão dos gentios. Esse foi Ágabo que fez esta profecia. E ainda diante dessa certeza, não dada pelo homem, mas por Deus, e ouvindo isso, eles começaram a desencorajar Paulo a prosseguir para Jerusalém. Porém, Paulo, no versículo 13, ele diz, então respondeu Paulo, que fazeis chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, isso é fé, uma fé inabalável, mas ainda a morrer em Jerusalém, como ele diz em versículo 1, 20 para Filipenses, pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse persuadir, dissemos, faça-se a vontade do Senhor
e calamos. Ou seja, Paulo declarou àqueles homens, seus irmãos em fé, que a fé dele era a fé que era uma entrega que ele fez a Deus, não só a sua vida, mas diante do seu ministério, que era incondicional à circunstância. Eu vou lá, eles vão me prender, vão me amarrar, eu vou sofrer. Diz o Espírito Santo: eis-me aqui, Senhor. Uma fé inabalável. Ele podia ter aceitado o convite daqueles que insistiram com ele, porque se tratava de uma profecia de Deus. Mas Paulo, lá no capítulo 9, que é o primeiro ponto, próximo ponto, e aqui encerramos, a fé de Paulo não se mostrava não só uma fé de uma entrega plena a Deus, que foi a sua vida, de uma fé que se caracterizava pela entrega incondicional à circunstância que ele viesse a sofrer, que nós vemos isso claramente através da luz da palavra de Deus da vida de Paulo, mas também a fé de Paulo, que era uma fé também inabalável, se caracterizava por uma entrega incondicional aos desígnios pré-determinados por ele, por Deus. A proposta de Deus para nós como igreja, amados, é de cruz, é de cálice. Que nós, ao exemplo do salmista 116, possamos declarar: tomarei o cálice da salvação. Quando a Bíblia fala de cálice, fala de sofrimento. Não fala de prazer, fala de sofrimento, de dor. E não é o cálice da ira de Deus, é o cálice da circunstancial àqueles que servem ao Senhor. Porém, é um cálice já pré-determinado. O Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a nossa jornada, a nossa delegação já é de sofrimento, já pré-determinado por Deus, que nossa fé será uma fé que o Senhor vai exigir de nós e vai ser colocada à prova, e ela precisa se achar de maneira incondicional ao desígnio já pré-determinado pelo Senhor. Aí nós lemos aqui o 9:15 de Atos, que foi a questão de Paulo. Deus já tinha pré-determinado como seria o seu ministério. Deus escolheu Paulo e já pré-determinou. Disse aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e reis e filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. E diante disso, Paulo ele também nos exorta. Em Filipenses, que nós lemos lá, no último versículo, quando ele diz aqui, ó, versículo 1 de Filipenses, ele diz: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Fala de pré-determinação, algo que vai acontecer e vai ser algo certo. Segundo nós vemos aqui, a fé inabalável de Ezequiel, que mesmo no cativeiro, Deus ele falou que a mulher dele iria ser usada como uma metáfora da brevidade, né, daquele juízo contra Israel. E diz a Bíblia que Deus falou de manhã com Ezequiel e à tarde Ezequiel, a mulher dele, morreu. Que era o desejo de coração de Ezequiel. Deus já tinha pré-determinado, porém ele não desistiu. Ele permaneceu, né, sob o seu ofício profético, diante ainda dessa perda já pré-determinada por Deus. Como Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, versículo... Jeremias, capítulo 1, versículo 17 e versículo 19. Ele diz aqui, ó: tu, pois, cinge o teu lombo, levanta-te dele tudo quanto eu te ordenar. Não desanime diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Eis que hoje eu ponho
como uma cidade fortificada, como coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, falando do futuro, mas não prevalecerão, garantindo que se ele permanecesse sobre esta confiança em Deus, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se houve um ministério, amados, que poderia ser desanimador, foi o ministério do profeta Jeremias. 40 anos profetizando por um povo que não lhe deu ouvido. Jeremias, ele profetizou para ambas as tribos, mas especificamente por último, para a tribo de Judá, a última a ir em cativeiro, depois de 100 anos em que as 11 tribos tinham sido cativas. Acabaram entrando no mesmo conceito e na mesma ira que Deus, irando a Deus por conta da idolatria, do adultério espiritual e tantos outros feitos que Deus fez com que Judá também fosse a cativeiro. E Deus levantou quem? Jeremias, para falar a esse povo de dura cerviz e duro coração. 40 anos, a nossos olhos, aos olhos humanos, o profeta Jeremias foi falho. Foi um profeta cujo ministério parece que não teve valor algum, mas não. Ainda que Jeremias não foi ouvido, ele não desistiu. Ainda que estava predeterminado a circunstância pelo qual ele passou por poço, foi pendurado, chicoteado, ele prosseguiu. Porque a fé inabalável, ela se caracteriza por uma entrega incondicional ao desígnio predeterminado por Deus. Então que nós, exemplo de todos esses homens que a Bíblia nos deixou como um referencial para nos ensinar, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que nós viéssemos ser consolados, recebêssemos o ministério da consolação de Deus pelo seu Espírito. Ser consolado por ela, pela palavra de Deus. Então, logo que o Senhor encontre no meu coração e no teu coração uma fé não circunstancial, uma fé não superficial, uma fé não de barganha, mas uma fé não de expectativa, mas uma fé em Deus, uma fé unicamente nele, numa vida entregue plenamente a ele, uma fé despretensiosa, uma fé que estejamos ao dispor do Senhor, a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, independente das circunstâncias predeterminadas por Deus ou independente de toda a nossa trajetória. Nós possamos fazer coro com Paulo e ao final da nossa carreira dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma fé inabalável em Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão, Senhor, dos nossos pecados. E queremos, Senhor, te agradecer por esta palavra de ânimo, Pai, para os nossos corações. O Senhor encontre sempre em nós, Pai, unicamente esta fé. A fé que não venhamos olhar, Pai, para as circunstâncias, mas confiar que o nosso socorro, ele vem do Senhor. E que nós já somos, Senhor, como nos diz a tua palavra e nos garante, mais do que vencedores no Senhor Jesus, naquele que por nós derramou seu precioso sangue. E agora há de nos fazer vitorioso, não só pelo qual deu início à nossa fé, mas também o fará na sua consumação. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em tempo, Pai. Te pedimos para aquele cuja fé se encontra amíngua, Pai. Se encontra a ponto de desistir. Não deixa, meu Deus. Mas vai revestindo, Senhor, desta fé, esta fé inabalável.
confiando em Ti, independente da circunstância, independente do que venha a se agravar, em todo sentido, descansemos nos braços do Senhor, nos braços, Pai, do Eterno, que são os Teus braços. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Nós oramos e damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.